Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Poxa, não tem coisa maior, melhor de todos. Você tem o Espírito Santo, cara. Ele te ajuda e é tremendo. E o desfecho dessa história foi o seguinte: Deus falou assim comigo. Aí eu falei, eita, pega, não, eu tenho que voltar lá, porque eu tenho que fazer oração de fé, eu tenho que ter atitude de fé. Eu me recuso a ser incrédulo na Vou no atitude. parque de novo. Eu vou no parque não, só pra esse brinquedo. Aprender. Só pra aprender. Só pra fazer, ter atitude de fé verdadeira. Aí no outro final de semana não ia dar. Aí seus filhos até. Porque eu ia ter um compromisso com Sim, seus sim, filhos. eu lembro. Aí esse compromisso não deu certo. Aí eu fui com seus filhos no parque. Eu lembro. Você Aham. Fui com seus filhos no parque. E aí eu fiz a oração, né? Tive a oração de fé, crendo no poder de Deus, como antes. E só que eu cheguei lá, o que tinha faltado antes, não faltou dessa vez, né? Graças ao Espírito Santo. Eu cheguei naquele brinquedo lá, falei, Deus, eu orei, agora eu tô tendo atitude de fé. E o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Deus trabalha individualmente com cada um. Não tô falando que você tem que Fazer a mesma coisa, né? você não tem que, não, poxa, parque de diversão radical, vou pular de Aham. bungee jump. Não, vou pular de paraquedas porque Deus vai falar comigo. Não, não é assim. Ele trabalha com cada um de forma individual. Comigo ele usou o parque de diversão e me ensinou algo muito profundo. Com você ele pode te ensinar algo muito profundo de outra maneira, mas ele te ensina. Só você ter comunhão, estar próximo dele, ser íntimo Amém. dele. E nesse momento eu peguei e fui no brinquedo. E o brinquedo tinha dois lugares, tinha eu e mais ninguém do meu lado. Aí eu até brinquei, né? Falei, agora o anjo do Senhor tá aqui. E eu fui naquele brinquedo, perfeito, Deus me protegeu, eu orei, eu criei, saí de lá e, cara, meu olho lacrimejou assim, eu arrepiei e Deus falou comigo através de um brinquedo. Falou que a oração de fé tem que ser acompanhada com atitude de fé, sempre. Não é só orar. A mulher da hemorragia da Bíblia, que ela era hemorrágica, saía sangue dela e tudo mais. Imagina, ela crê que Jesus cura e só ficou, não, eu creio que ele cura. Só que ela teve atitude, ela entrou no meio do pessoal, foi até E Jesus quem que ensinou ela, né? Que e ela teve tremenda atitude de atitude, né? fé. Ela Que teve surgiu atitude de dela. fé. Muito doido. E naquela época a mulher que estava sangrando nem podia, né? Não podia encostar, não. Nem encostar nos homens e tudo mais. E na pessoa sair assim, ela saiu encostando em todo mundo. Ela teve atitude de fé, porque a atitude de fé anda junto com a sua fé. Não é só, eu orei, pronto, eu criei. Aí você não tem nenhuma atitude que demonstre a sua crença. Pedro andando nas águas, ele creu que era Jesus. Imagina, não, eu creio, mas vou ficar aqui no barco. Ele falou, eu Os creio. outros ficou, né? É. Ele falou, não, eu creio que é Jesus ali e ficou no barco. Não, ali, eu creio e ele teve atitude de fé. Ele pegou e deu o primeiro passo e foi. Então, a atitude de fé anda junto com a sua oração de fé. A gente vê isso no decorrer da Bíblia toda, o Velho, o Novo Testamento, Davi e Golias. Não adianta nada, imagina, Davi, não, eu creio que o Deus de Israel, Deus, o único Deus verdadeiro vivo, é maior que você, Golias. Aí ele não vai lá lutar contra ele. Não, ele teve atitude de fé. Então, atitude de fé sempre acompanhada com oração de fé. Aí, voltando aqui. Então, você orou pelo seu dia. Você não pode amaldiçoar o seu dia. Não, não faça isso. Lembre-se, lembre-se. A tua palavra por conta de Cristo, ela tem poder. Por conta de Cristo, a gente tem que entender isso, que isso é muito poderoso. Isso é muito forte, a gente tem que levar a sério isso. A gente tem que levar a sério isso. A palavra tem poder por conta de Cristo. A minha fé é liberada através do poder da minha palavra. Então não amaldiçoe seu dia. Não amaldiçoe. Não. As Tenha, pessoas, né? Seus parentes, não seus filhos, faça né? isso. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe.
Abençoe. Sempre que você for pensar mal de alguém, você repreende aquele pensamento e abençoe. Faz o inverso do que chegou na sua mente naquele momento. Então a gente tem que entender que quando você confessa aquilo na sua vida, confessa a doença na sua vida, confessa o que você está passando na sua vida, a gente tem que entender o seguinte: diabo, ele sabe que a doença não tem poder sobre você. Não tem domínio sobre você. Só que ele é astuto. Ele sabe que você, quando você confessa a maldição, confessa a doença sobre a sua vida, você não vai melhorar. Ele sabe que você não vai melhorar. Então ele fala no seu ouvidinho ali, aí surge um pensamento, né? Não, se eu tô assim hoje, amanhã vai ser pior. Aí você pega e fala aquilo, né? Nossa, hoje eu tô assim, nossa, amanhã vai amanhecer pior. Então ele é astuto, ele sabe que ele não, a doença que vem dele não tem domínio sobre um cristão. Mas ele sabe também. Ele abre a legalidade, né? Exato. Então ele sabe, ó, a minha doença não tem domínio sobre ele. Só que a palavra que ele solta sobre a vida dele tem poder. Então ele vai lá, fala no seu ouvidinho, você concorda com ele. Aquilo vem ele fala no seu ouvidinho assim, você concorda com aquilo, você confessa aquilo na sua vida pessoal. Aí quando você confessa a doença na sua vida, quando você libera a maldição na sua vida, você está errando em 3 coisas, no mínimo. A primeira coisa é que você está concordando com o diabo, né? Você está confessando aquilo. Não, eu tô assim assado, amanhã vai ser pior. Como eu disse, agorinha, tem pessoas que sabem que vai ficar doente, né? Nossa, eu tô assim, hoje eu vou ficar gripado. E hoje eu fiz isso mesmo. É tipo, é doideira isso, né? Eu sabia. Loucura. Então, primeiro você está concordando com a vontade, né, do diabo, porque a vontade dele é a doença. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir sua saúde física, ele quer destruir tudo. Então você está concordando com a vontade dele. Você está liberando a sua fé para aquilo ainda na sua vida. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que você está discordando da Bíblia. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, falou, está escrita a palavra de Deus, que Cristo levou sobre si nossas enfermidades e doenças. Acabou, aquilo é a verdade. Se você confessa outra coisa, você está discordando da palavra de Deus. Parece meio forte isso, né? Mas é forte. Porque se você está discordando do que está escrito aqui... A gente nem percebe, né? A gente nem percebe. Você está discordando da palavra de Deus, você está discordando de Deus. Porque aqui está falando, você é curado. Aí você fala, não tô. Não, aqui fala, você é curado. Aí que não tô. Então você discorda da palavra dele, discorda da verdade de Deus. Só que você tem que entender, nós temos que entender que a palavra é verdade. Não é o que você está sentindo, não é o que você está vendo. É a palavra. Só que aquilo tem que se manifestar na sua vida pessoal. Amém. Então você tem que ser íntimo de Cristo. Você tem que ser íntimo de Deus. E aquilo, Deus tem o poder. E aquilo pode, deve e vai se manifestar na sua vida pessoal. Só que você tem que estar próximo de Cristo. E o terceiro erro que você comete, o primeiro então é concordar com a vontade do diabo. O segundo é discordar da palavra de Deus. E o terceiro é que você está andando pelo que você está sentindo. Ou pelo que você está vendo, dependendo da situação. E andar pelo que você vê, andar pelo que você sente, é pecado. A gente tem que andar pelo que a gente crê. Amém. Andar pelo que sente, como eu disse, né? Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Então, se você sentiu qualquer coisa, sei lá, uma dor de cabeça, esse é o exemplo de hoje, né? Se você sentiu isso, você está sentindo aquilo. Só que você tem que andar pelo que você crê. E o que você crê é que Cristo levou aquilo. Aquilo não tem poder sobre você. Amém. Então você tem que orar para você andar por fé e não pelo que você está sentindo. Porque se você andar pelo que você está sentindo, é pecado. Se aquilo te parar de... aquilo te impede de ter um momento de comunhão, impede de fazer a obra, impede. Não pode, você tem que lutar contra aquilo, batalhar para a palavra de Deus ser verdade na sua vida. Nós temos que batalhar para a palavra de Deus ser verdade no nosso pessoal. No nosso dia a dia, aquilo tem que ser verdade, tem que manifestar a palavra de Deus na nossa vida pessoal, dia após dia, todo mundo, seja pastor, obreiro, qualquer tipo de pessoa, a palavra de Deus tem que manifestar no dia a dia dela. A gente tem que batalhar para guardar a palavra dele. O Senhor já falou isso, né? Nós temos que batalhar para guardar a palavra de Deus. E andar pelo que vê. Vou dar um exemplo aqui. Andar pelo que vê. A pessoa tá orando pelo filho, orando pela filha, para ir na igreja, ou algo assim, algo do tipo. E a pessoa ora pela filha ir na igreja, ora no pessoal, só que a filha não está indo, ou o filho não está indo na igreja. E ele continua orando, né? Só que na primeira oportunidade que dá, chega alguém para conversar com ela, como está sua filha? Aí você anda pelo que você está vendo. Porque o que você está vendo? Sua filha não está indo na igreja.
Você está vendo aquilo. Aí a pessoa pergunta, naquele momento é uma oportunidade de você usar sua fé. Naquele momento é uma oportunidade de você falar, minha filha tá uma bênção, tá com Cristo, tá... Ixi, aquele momento é a oportunidade perfeita para você liberar a fé através da sua palavra. Aí a pessoa anda pelo que vê. Ai, minha filha? Ixi, não. Ixi, Só não. pela misericórdia. Só pela misericórdia. Não, minha filha não tá indo na igreja, não. Meu filho não tá indo, não. Ixi, tá. E quer falar, sabe? Fala mal, fala o que tá vendo, o que tá presenciando a situação, né? Só que a gente não tem que olhar pela circunstância, a gente não tem que crer na circunstância, a gente tem que crer na palavra. Então, se a circunstância está mostrando uma coisa diferente, fala, ó, a circunstância está mostrando isso, mas a palavra de Deus fala outra coisa. E você tem que... É porque é muito mais fácil, né? A gente tá olhando aquela circunstância e a gente ficar ali. É. Muito mais fácil. Mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus. Então, é porque, gente, é mais fácil você orar no seu pessoal. Deve ser feito isso, você orar no seu pessoal para alguém na igreja. Só que quando chega a oportunidade de você falar com fé, você pega e fala outra coisa. A sua oração foi desfeita, você orou lá no seu quarto. Não, Deus, eu creio nisso. Aí chegou uma pessoa e perguntou. Olha a oportunidade perfeita para liberar fé. Aí você fala ao contrário do que você diz que estava crendo. Então a gente tem que entender que quando a gente ora por algo, pela fé, a gente tem que confessar no pessoal, no secreto, fecha a porta do quarto. Deus, eu creio nisso, eu creio que meu filho já está indo na igreja. A gente tem que confessar pela fé diante das pessoas. Se alguém me perguntar, o que aconteceu com fulano? Tá uma bênção, tremendo, tá indo na igreja, tá acompanhando, tá lendo a Bíblia, No tá público e no orando. privado, né? Igual No do público vídeo. e no privado, é verdade. Legal. No público e no privado. E diante do diabo também. Se o diabo falar alguma coisa pra você, não, ela nunca vai ter jeito, não vai ter salvação, não vai ter... Você fala, eu repreendo isso, já teve jeito, o jeito é Deus, ele já fez, já tá resolvido. Então a nossa fé tem que ser no pessoal, né? No privado, no público. E se o diabo falar alguma coisa, pra ele também, fala, ixi, você não tá com nada, não tá sabendo de nada, minha filha já tá na igreja, meu filho já tá na igreja. Eu repreendo isso que você falou e acabou. Então a gente tem que confessar, ter fé, atitude de fé, palavras, a nossa fé é liberada através das nossas palavras. Isso é forte, Amém. isso é tremendo. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender também que isso serve para as outras pessoas. Tanto as bênçãos quanto as maldições para outras pessoas. Por exemplo, tudo que a gente fala e faz são sementes que nós estamos plantando e um dia a gente vai colher. Então, independente se você plantou com palavras, se você plantou com atitudes, um dia você vai colher. Tudo que a gente fala e faz são sementes que estamos plantando que um dia nós colheremos. Aí eu vou dar um exemplo fácil assim. Você está lá na sua casa, passa uma moto empinando, sabe aquelas motos que faz barulho pra caramba? Sei. Eu abençoo muito eles. Então, aí passa essa moto assim, pai, você já amaldiçoou aquela pessoa. Fala, nossa, pra que isso? Tomara que caia, tomara que, sei lá, tem gente que fala, tomara que, nossa, Essa é tomara a que... carne, né? Aí você pega e amaldiçoa a pessoa, só que a sua palavra tem poder, né? Você tá amaldiçoando a vida dela, amaldiçoando a moto dela, você quer que, sei lá, tem gente que fala E que o tem diabo que... já quer matar o cara, né? Exatamente. Então, você já amaldiçoou a moto da pessoa, tomara que a moto quebre, tomara que sei lá o quê, tomara que ele caia, e você vai soltando maldição, e você nem percebe. Você tá amaldiçoando a vida de alguém, você tá amaldiçoando uma alma. Só que então, a maldição serve pra vida da pessoa. Só que a bênção também. Então a gente tem que abençoar a vida daquela pessoa. Sei lá, Deus abençoa fulano. Igual você falou, não é fácil. Não é fácil. Mas você tem o Espírito Santo. Mas é pra agradar a Deus, né? Exatamente. Você tem o Espírito Santo, você tem o caminho, então Amém. você sabe o que deve ser feito. Então, como eu disse, não é fácil. Só que você tem que falar, Deus, abençoa fulano, abençoa ele, dê um carro pra ele, não sei, ou dê um... Que se converta, né? Que se converta, salva aquela alma, que ela possa enxergar a luz do evangelho que é Cristo, que ela possa ter um carro, ora por ele, faz alguma coisa, ora por ele, né? A gente tem que entender que é mais fácil, né, nós amaldiçoarmos o nosso dia e a vida de um próximo do que abençoar. Só que a gente tem que fazer o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós falemos palavras, né? Falamos palavras boas para a nossa vida. Amém. Palavras de bênção para a nossa vida e palavras de bênção para a vida do próximo. Então, sim, toda situação de amaldiçoar ou abençoar, lembra, poxa, eu tenho que abençoar. Tudo que eu falo e faço são sementes que estou plantando, um dia irei colher. E toda bênção que eu lançar, Deus vê o nosso coração.
Deus vê o nosso coração. Então, poxa, eu vou abençoar fulano, eu vou amaldiçoar fulano. A gente não pode amaldiçoar ninguém. A gente tem que sempre abençoar, buscar isso. Só que isso não vem de nós. Isso não vem de nós. Isso vem de Cristo, né? Amém. Nada de bom vem da gente. Um ser humano sem Deus, um ser humano sem Cristo, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo. Então a gente precisa buscar ter o caráter de Cristo. Buscar ter a vontade de Deus. Buscar o que ele deseja, o caminho dele. Amém. E o caminho dele sempre vai ser bênção para a nossa vida, bênção para a vida do próximo, conversão, salvação das almas. Então a gente tem que sempre parar para pensar o que eu venho falando, o que eu venho dizendo. Porque isso é muito sério na vida de um cristão. O nosso desejo do coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, qual é o desejo do seu coração como cristão? Você que está ouvindo, o que você vem crendo no seu dia a dia, o que você vem falando no seu dia a dia. Porque a gente só fala aquilo que a gente acredita.